Glória a Deus. Um pesquisador alemão, em 93, chamado Schultz, ele fez um estudo com macacos sobre os neurotransmissores, né, dos macacos que liberam ali uma dopamina. Quem já ouviu falar de dopamina? Dopamina é aquilo que está ligado ao prazer, ligado à motivação, que é o que ele encontrou nesse estudo. E ele descobriu algo muito interessante fazendo esse experimento. Presta atenção aqui. Como que foi esse experimento? Ele ensinou o macaco a ficar sentado numa cadeira, num lugar, e ele trouxe um suco para que esse macaco provasse e conseguisse constatar que o suco era bom. Ele trazia uma mamadeira, ele dava para esse macaco, o macaco bebia o suco que estava ali e ele gostava do suco, né? Os macacos gostam bastante de suco e tal. Colocava um suquinho ali na mamadeira e o macaco ia tomando, outra vez, ele via que o suco era bom. Depois de demonstrar que o suco era bom, por isso a importância de você prestar atenção nessa parte, para você entender o restante da palavra, ele fazia o macaquinho entender que o suco era bom. Depois de mostrar que o suco era bom, ele submetia o macaco a um circuito. E como era esse circuito? O macaco estava sentado, de repente acendia uma luz, e quando acendia essa luz, um botão à frente do macaco destravava, e quando ele apertava esse botão por 10 vezes, vinha o suco e era dado na boca dele. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Então o que eles faziam, então? Acendia a luz, o macaco tinha que apertar o botão 10 vezes, e quando ele apertava o botão 10 vezes, ele tomava o suco. Eles acreditavam que este neurotransmissor que eu falei para vocês, ele aumentava na cabeça do macaco na hora do prazer. Mas eles constataram algo diferente. Os maiores índices desta substância relacionada à motivação e ao prazer, os maiores índices dessa substância aconteciam no cérebro do macaco, não quando ele tomava o suco, mas quando a luz acendia. Então, quando a luz acendia, os seus níveis de dopamina aumentavam, que é a substância que gera prazer. Na verdade, através desse estudo, descobriram que ela era responsável pela motivação. E quando aumentava, fazia com que ele apertasse o botão que nem louco. Então, ele fazia um esforço. Apertar o botão era um esforço que ele teria que fazer para receber uma recompensa. Acendia a luz, os índices no seu cérebro aumentavam muito, ele apertava o botão, ele fazia um esforço para então receber o suco. E os maiores índices dessa dopamina não estavam no consumo do suco. Quando ele consumia o suco, ele até tinha um prazer. Mas os maiores índices disso no cérebro dele, presta atenção aqui para você não boiar, estava na hora que a luz acendia. Então eles constataram que este neurotransmissor, ele está ligado diretamente à motivação em buscar. Então, ele pagava o preço, ele fazia o esforço, porque ele sabia que o suco era bom. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que nós somos corpo, alma e espírito, amém ou não? E você está sujeito também às reações do seu corpo. E o que nós vimos nesse estudo é que, se o macaco tinha a motivação, ou seja, se ele sabia que o suco era bom, quando a luz acendia, ele pagava o preço que era necessário para ter aquele suco. E o tema da palavra de hoje, é a pergunta que eu faço com vocês, né? A partir dessa introdução é: qual é o seu suco? Qual é o seu suco? Como assim, pastor? O que é aquilo que te motiva a pagar um preço para receber? Qual é
o seu suco? Qual é o seu agente motivador? Em outras palavras, o que te motiva? Pergunta para o seu vizinho, qual é o seu suco? O que é aquilo que faz você fazer um esforço para receber? O que é aquilo que faz você abrir mão de coisas para poder receber? Qual é o seu suco? O que te faz abrir mão das coisas deste mundo, pagando assim um preço para poder receber algo lá na frente? Um exemplo, você pega pais e mães de família, por exemplo. Pega uma cidade como São Paulo, que às vezes você demora 1h30, 2 horas para chegar até no trabalho. Essa pessoa, ela sai de casa, talvez ela fica fora de casa cerca de 14 horas por dia, para receber ali um salário mínimo, para poder trazer comida para o prato e para a mesa dos seus filhos. Qual é o suco dessas famílias? São os seus filhos, porque os seus filhos estão ali, talvez em condição de passar fome. Eles pagam o preço que for necessário para poder suprir as necessidades dos seus filhos. Quando eles pensam em desistir, o suco vem na mente, eles falam, não, vai valer a pena, porque os meus filhos precisam comer. Não, vai valer a pena, porque os meus filhos precisam estudar. Então quando a vontade de desistir vem, eles não desistem, mas eles continuam, porque eles têm o suco, eles têm a motivação muito certa diante dos seus olhos. Se eu não trabalhar, se eu não pagar esse preço, ainda que esse preço seja alto, ainda que eu fique 14, 15 horas fora da minha casa todos os dias, eu vou pagar esse preço, porque eu sei aquilo que está me motivando, eu sei aquilo que está me levando a fazer isso. Eles lembram do suco, eles lembram da motivação, e essa motivação não deixa eles pararem. Vocês estão aí, gente, sim ou não? O suco, meus amados, é a motivação, é aquilo que faz você pagar um preço para realizar ou para receber algo. E a pergunta é, qual é a sua motivação? Porque para viver o Evangelho, presta atenção aqui, a sua motivação tem que estar muito bem definida, porque senão você não vai resistir e perseverar até o final. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Olha para mim aqui. A vida cristã, ela é repleta, ela é cheia de renúncias. Inevitavelmente, para você seguir a Cristo, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Coisas ruins, em muitas vezes, e até mesmo ouso dizer que na maioria delas, não são coisas ruins, são coisas que te geram prazer. Elas são ruins aos olhos de Deus porque elas desagradam ao Senhor, mas elas geram muito prazer para a nossa carne, ela gera muito prazer para os seus pensamentos. Aos olhos de Deus, talvez essas coisas sejam péssimas, mas aos nossos olhos, no nosso sentido, são coisas extremamente prazerosas. E o que faz uma pessoa deixar tais coisas para trás? O que faz um jovem no alto da sua juventude, liberação de hormônios, não entrar em uma relação onde ele pratica a relação sexual com uma pessoa para esperar até o casamento? O que faz uma pessoa falar não para as coisas tão fáceis e prazerosas deste mundo para agradar a Deus, para se santificar, para ser alguém que
é aprovado aos olhos de Deus? O que faz alguém falar não para as coisas deste mundo? O que faz alguém negar propostas maravilhosas de trabalho em prol de um propósito, em prol de vidas? O que faz pessoas abrirem mão de conforto, de tempo, para realizar uma certa obra, abrir mão de emprego, de carreira, para viver os propósitos de Deus? Quem já ouviu falar do Rodolfo Abrantes aqui? Grande maioria, né? E quando ele saiu do... como é que chamava lá? Raimundos, né? Não era uma banda falida e decadente, mas era uma banda que estava no seu auge. Só que ele teve uma experiência com Deus e ele abandonou tudo aquilo que ele vivia, a fama, o dinheiro e todas essas coisas, para viver pela vontade de Deus. Nós temos o nosso apóstolo Rina, por exemplo, que era alguém que estava vivendo, se você conhece um pouco do testemunho dele, uma grande ascensão na sua carreira. E no auge desta ascensão, no auge dessa carreira, com uma experiência com Deus, ele abre mão dessa carreira para se dedicar especificamente à obra de Deus. Nós vemos o nosso pastor Júnior, um exemplo tão próximo de nós, alguém também muito bem sucedido nos negócios, era alguém que ganhava muito bem com aquilo que fazia, só que em determinado momento entendeu de Deus que era para realmente abrir mão daqueles valores e sonhos para servir integralmente a obra de Deus. O que faz as pessoas tomarem decisões aos olhos de muitos absurdas como essas? O que faz uma pessoa abrir mão do seu trabalho para ir pregar para pessoas que nem conhece e gastar toda a sua vida lá, a irem viver no fundo de uma nação sem nenhum tipo de recurso, para pregar o Evangelho, a pregar o seu diploma de medicina e ir em uma tribo indígena e ir a comunidades ribeirinhas e passar lá uma grande parte da sua vida? Poderia estar faturando lá enquanto médico, não sei quantos R$1.000 por mês, mas estão lá entregando o seu tempo para pessoas que não podem pagar pelo seu serviço. Vocês estão aí, gente, sim ou não? O que faz pessoas fazerem coisas loucas como essas? O que fará você abrir mão dos prazeres dessa vida, das coisas que geram uma grande sensação de satisfação em você, mas ao mesmo tempo que gera satisfação em você, vai contra a palavra de Deus? O que vai fazer você abrir mão dessas coisas? Vamos para o texto. Você só vai abrir mão dessas coisas se você quiser ir após Jesus. Ele fala: aquele que quer vir após mim, é esse que vai negar a si mesmo, é esse que vai abrir mão de todas essas coisas que os afastam dos meus sonhos, dos meus propósitos. Quem quiser vir após mim, o que é vir após mim? É fazer o caminho que eu fiz, é renunciar às coisas deste mundo, é renunciar os holofotes deste mundo para agradar a Deus, para agradar ao Pai. E depois de ter agradado a Deus, depois de ter agradado ao Pai, estar com Ele eternamente nos céus, que é exatamente isso que Jesus fez. É ir para o Senhor na sua glória eternamente. Só que para ir após Jesus, você vai precisar negar-se diariamente, abrir mão de prazeres, abrir mão do pecado. E essa atitude de abrir mão não é uma atitude temporária. Presta atenção aqui. Se você está lutando contra um pecado, talvez você não lute com ele somente nos próximos 2 meses, 3 meses, ou até você deixar ele para trás por algum tempo, mas talvez você vá lutar contra esse pecado e tenha que negar a sua carne todos os dias da sua vida.
pessoas que saem de produtos, pessoas que tiveram experiências com relações homoafetivas, pessoas que tiveram experiências com adultério e pornografia. Se você não abandonar essas coisas e não negar a sua carne todos os dias da sua vida, elas sempre vão atormentar a sua história. Mas para ir após ele é necessário negar-se diariamente até que ele venha. Abrir mão de prazeres, abrir mão de tempo, abrir mão muitas vezes de você. Ele fala o porquê no texto também. Você está com o texto aí? Porque ele fala assim, ó: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E aqui está o ponto. Qual é o suco? A salvação. Qual deve ser o nosso suco? A salvação. Quem quiser a salvação, vai abrir mão da vida para viver aquilo que eu tenho. Vocês estão aí? Esse é o nosso suco. A salvação das nossas almas precisa ser a nossa motivação. Precisa ser aquilo que nos motiva. Quem quiser salvar a sua vida, esse vai fazer essas coisas. Quem quiser se salvar, quem quiser receber essa recompensa, o que vai nos motivar a deixar todas essas coisas para trás, em última instância, na máxima instância, o objetivo final, a nossa maior motivação deve ser a salvação. Fala comigo, a minha maior motivação deve ser a salvação. Aquele que é salvo é aquele que não é movido pelos prazeres, mas movido pelos propósitos de Deus. Perder a vida é entregar a vida para o Senhor, é não ser mais dono da sua vida, é a sua vida não ser mais sua, mas é a sua vida ser usada para os propósitos de Deus. Então, quando analisamos, perder a vida é um grande negócio. Quando perdemos a nossa vida é do Senhor. Gálatas 2:20, o próprio apóstolo Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está falando aqui? Eu não tenho mais a minha vida. A minha vida já era. Já fui crucificado, eu fui após ele. Eu fui crucificado assim como ele foi crucificado, eu já fui também. A vida que eu tenho hoje, eu não vivo para mim, mas eu vivo para a glória dele. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Do contrário, presta atenção nisso. Se você não entrega a sua vida ao Senhor, se você não faz dele o seu Salvador, se você não perde a sua vida para ele, você pode ganhar o mundo inteiro, e você realmente vai achar que está ganhando o mundo inteiro. Você realmente vai achar que está curtindo a vida adoidado. Você realmente vai achar que o seu dinheiro, poder e influência são as melhores coisas que a vida pode te dar. Mas na verdade, você vai estar perdendo a sua vida. Porque ele diz assim, ó: se você... Põe o texto para mim, fazendo um favor na tela, Lari. Lucas 9:26 agora. E ele diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do seu Pai e dos seus santos anjos. Você já pensou para parar no que significa a palavra envergonhar? Envergonhar é induzir a vergonha, é atacar, é destruir a dignidade pessoal de uma pessoa, de um grupo, é manchar a reputação, é humilhar. Já viu alguém falando assim: você fazendo essas coisas está envergonhando a memória do seu pai? Alguém já viu falar isso aqui? Você está envergonhando a sua família. O que é envergonhar? É manchar. Existe aquele significado também, né, de você se conter e etc, se sentir ali encabulado. Só que envergonhar também significa humilhar. Então, aquela pessoa que se diz cristão, mas envergonha o nome do Senhor, está entrando nessa palavra aqui. Se você envergonha o nome do Senhor, você também será envergonhado quando Ele vier na sua glória e na glória dos seus anjos. Fala para o seu vizinho: não se envergonhe do Evangelho.
E vá além, fala assim: e não envergonhe o evangelho. Fala: seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Olha para mim aqui. Qual é o seu suco? Qual é a sua motivação? Será que a sua motivação é a eternidade? Ou será que a sua motivação é qualquer outra recompensa carnal? Sabia que existem pessoas que estão na obra de Deus, só que a sua recompensa não é a eternidade, mas a sua motivação não é a eternidade, mas a sua motivação é o seu próprio ego, a sua motivação é o seu próprio nome, estar estabelecido. Tem pessoas que estão edificando a igreja não para Jesus, mas estão edificando igrejas para Ele mesmo, e vão se ver com Deus. Mas motivação, presta atenção na semântica da palavra, motiva ação, é aquilo que motiva a sua ação. E a mais forte motivação do povo de Deus precisa ser a salvação. A mais forte motivação do povo de Deus precisa ser a eternidade. Cara, por que você vai fazer isso? Por que você vai deixar isso para trás? Por que você está falando não para mim? Por que você não quer ir nesse lugar comigo? Por que você está abrindo mão dessas coisas? Porque os meus olhos estão na eternidade. Talvez aqui na terra o seu salário não seja muito bom, mas se você agradar ao Senhor, lá no céu sua recompensa será maravilhosa. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Deus sempre trabalhou com recompensa. Pastor, não é pecado olhar para a recompensa? Não, porque o Deus que criou o nosso corpo, o Deus que criou os nossos neurônios e neurotransmissores, e que faz com que eles aumentem quando nós estamos motivados, que faz com que eles aumentem e que a gente seja motivado, esse Deus que nos criou, Ele sempre deixou claro para nós a recompensa. Porque deixando claro para nós a recompensa, a ideia de Deus também era nos deixar sempre motivados a fazer o que nós precisamos fazer. Deus nos criou fisiologicamente para se mover pela recompensa. Ele deixou claro para nós durante toda a história, presta atenção aqui, o suco vale a pena. O suco que vem de mim vale a pena. Ele deu esse suco, então a humanidade provou desse suco em muitas partes da história, e ele demonstrou, ele fez questão de demonstrar que a recompensa que vem dele vale a pena. Deus sempre trabalhou com recompensa. A recompensa de Deus, meu amigo, vale a pena. Será que Deus falou de recompensa mesmo, pastor? Isaías 40, o soberano, o Senhor, Ele vem com poder, com o seu braço forte, Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e o seu galardão o acompanha. Ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus, Ele está falando, Ele vai vir com poder e com glória, Ele não vem de mãos vazias, mas Ele vem recompensar todos os seus filhos. Ele tem galardão, Ele tem recompensa pelo trabalho de todos os seus filhos, e essa recompensa está em suas mãos. Isaías 62:11 é o mesmo texto praticamente, a mesma profecia. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ele fala, gente, presta atenção, tudo que vocês for fazer, coloca o seu coração, cara. Ai, mas fulano, quando vem na escala, não está nem aí. Ah, mas fulano não tirou a música para ensaiar. Não tem problema, fulano, tudo que você fizer, faça com todo o seu coração. E se lembre que a recompensa virá do Senhor. E se lembre que quem você está servindo não é o pastor da igreja, não é o ministro, não é o líder do seu ministério, não é o seu patrão no seu trabalho, mas quem você está servindo é ao Senhor. E Ele vai recompensar cada um segundo a sua obra, sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa. Ah, Jesus. Salmo 19, 9-11, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis que o ouro. Ele está falando
das ordenanças, da palavra do Senhor. Elas são mais desejáveis que o ouro, do que o ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, porque por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer. A grande recompensa em obedecer a palavra do Senhor. É por isso que ela é doce como mel, é por isso que ela é mais valiosa do que o ouro, porque o resultado da obediência não é um tapinha nas costas do seu líder, não é um elogio de uma pessoa. Meu amigo, se eu fosse você no seu lugar, estava dando glória a Deus, porque essa recompensa, ela não virá de homens, ela não é um salário no final de um mês, a recompensa não é um pix na sua conta, a recompensa não é uma porta de emprego, mas a recompensa é a herança eterna do Senhor, o galardão, a recompensa virá de Deus. Tem mais. Será que Deus trabalha com recompensa? Será que Deus sabia que se Ele deixasse clara a recompensa, isso ia nos motivar a fazer o que tem que ser feito para alcançar essa recompensa? É claro que sim. Mateus capítulo 5, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre versículos, mas vamos lá que eles são os mais importantes. Mateus 5, de 11 a 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ou seja, quando isso estiver acontecendo, felizes serão vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus. Ai, pastor, está falando mal de mim. Dá um glória a Deus bem forte se está falando mal de você. Dá um glória a Deus bem forte se estão te perseguindo. No meu trabalho, estão virando as costas para mim. Dá um glória a Deus bem alto, porque grande é a sua recompensa. Não deles. Não. Grande é a sua recompensa. Grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vão perseguir vocês também. Mateus 6, de 1 a 4. Tenham cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, se tudo que você estiver fazendo for para se aparecer, você não vai receber nenhuma recompensa de Deus. Sua recompensa dos homens já veio, o aplauso das pessoas, o elogio das pessoas já veio. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, quando você fizer algo para Deus, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Será que Deus trabalha com recompensa? Será que Deus deixa claro que existe uma recompensa para tudo que você abrir mão para a glória dele? É por isso que as pessoas vêm num aconselhamento e falam assim: pastor, será que eu devo fazer isso para poder pegar culto? Esses dias eu estava aconselhando um casal falando assim: pastor, a gente já está fechando o nosso estabelecimento de quinta-feira para pegar culto, a situação está difícil, o que a gente tem que fazer e tal. Eu falei assim: o caminho mais lógico é esse. Só que eu não posso impedir vocês de fazerem nada para a glória de Deus, porque tudo que vocês fizerem por amor a Ele, a recompensa virá do Senhor, cara. Não é o meu aplauso por estar no culto que você precisa, mas o que você precisa é entender que o maior galardão que você pode receber virá do Senhor. E esse texto de Mateus 6, depois ele continua falando da oração dos hipócritas. Ele fala do jejum dos hipócritas que queriam o reconhecimento humano, mas nós não devemos orar para que os homens vejam nossas belas orações, ou jejuar para que os homens vejam, mas fazer isso para receber um galardão que vem de Deus. Mateus 16, 27, quem está comigo dá um glória. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Romanos 2,6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha a fórmula de você ser um Highlander: ser fiel a Deus. Porque com Deus a gente dá jeito até na morte.
aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá para sempre. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, importa que aquele que crê no Senhor e se aproxima dele, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Basicamente é isso que o texto diz. Existem outros inúmeros versículos sobre recompensa. 2 João 8. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizados com esforço, mas para receberdes completo galardão. Fala comigo, completo galardão. O que é completo galardão? Recompensa completa. Ou seja, se eu deixo pelo caminho meu propósito com Deus, eu posso até ser salvo, só que pode ser que eu não receba completo galardão. O texto diz de pessoas que vão até ser salvas como que pelo fogo, mas tudo que produzir é feno, palha, madeira, foi consumido pelo fogo. Só que existem aqueles que o que estão produzindo para o Senhor é ouro, prata e pedras preciosas. Essas coisas não serão tragadas pelo fogo e esses receberão um galardão completo. Não quero o galardão de Deus pela metade, eu quero o meu inteiro. Se você quiser só ser salvo, tudo bem também, tá bom? Pode ser um crente mal-menos que vai no culto de vez em quando, se santifica, aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. Eu quero o galardão completo. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. Aquele que for salvo, meu amigo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O resultado dessa fé é você abrir mão dessas coisas. Por que que ele faz isso? Porque ele deve ser motivado, porque ele vai estar com o Senhor eternamente. O que é a salvação? É estar com Cristo eternamente. Por que a salvação deve me motivar? Eu pus 2 motivos pelos quais a salvação deve nos motivar. Primeiro, não primeiro por ordem de importância, mas primeiro que a gente vai falar aqui. Por que a salvação deve me motivar? Porque a outra opção é o inferno. Só por isso. São 2 caminhos, né? Não tem 3 caminhos, nem assim, todos os caminhos levam a Deus, porque Deus é aquela energia. Não, é 2 caminhos só. Por que eu devo amar a salvação? Um dos motivos é porque o outro caminho é o inferno. Tinha uma senhora voando, né? Num voo, uma senhora num voo, ela senta voando, né? Lá. Vocês já imaginaram a bruxa do 71 numa vassoura, né? Ai, a mente de vocês eu vou falar, hein? Vamos lá, presta atenção aqui. Já foi melhor que a piada essa aí que eu ia contar, né? Tinha uma senhora no voo, ela senta no voo, ela começa a ler a Bíblia, né? Tá lendo a Bíblia, só que do lado dela tem um cara que é ateu. Não acredita na Bíblia e tal, né? E ela começa a ler a Bíblia ali, se alegrar com as escrituras. E o cara fala assim, você acredita mesmo nisso aí? Você acredita mesmo em Deus? Ela falou assim, acredito em tudo. Até na fitinha da Bíblia eu acredito. Eu acredito na palavra inteira. Tem cada história mirabolante. Você acredita nisso aí mesmo? Eu acredito em tudo. Você acredita mesmo que um grande peixe comeu aquele cara que chama Jonas e ele viveu dentro da barriga do grande peixe? Você acredita nessas coisas mesmo? Falou assim, se Jonas tivesse comido a baleia, eu ia acreditar do mesmo jeito. Acredita em tudo. Aí ela fala assim, ele fala assim, mas como que Jonas ficou durante 3 dias dentro de um grande peixe? Ela fala assim, agora você forçou comigo, porque eu não tenho como te explicar isso. Mas quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas e aí eu vou ter a resposta. Aí ele falou assim, e se Jonas não estiver no céu? Ela fala assim, aí você pergunta que ele vai estar no mesmo lugar que você lá. Fala para o seu vizinho, é 2 caminhos, meu irmão.
Mateus capítulo 25, do 31 até o 41, ele fala da grande vinda de Jesus, da vinda do Filho do Homem, onde ele vai se assentar em seu trono, nações reunidas diante dele, ele vai separar umas das outras, como alguém separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas vão estar na direita, os bodes vão estar na esquerda, não sei porquê também, né? Mas Deus quis assim, ovelhas na direita, bodes na esquerda. Então ele vai dirá ao que estiverem na esquerda: malditos, verso 41, projeção, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E aos que estiverem à sua direita dirá, no verso 34, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. São dois caminhos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Sabe o que é isso aqui, meu amigo? É o final da batalha, é onde o Satanás, a trindade do mal, Satanás, a besta, o falso profeta, onde eles serão lançados. Está aqui, ele já sabe qual que é a sentença. Essa visão de João foi daquilo que vai acontecer um dia, com certeza, tá bom? Versículo 11, depois vi um grande trono branco e aquele que estava nele assentado. A terra e o céu fugiam da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É por isso que no final dos cultos nós oramos assim: Senhor, nós clamamos, escreve o meu nome no livro da vida. Que quando o Senhor abrir esse livro neste dia, que o meu nome esteja lá. E que o seu também, em nome de Jesus. Porque aqueles que não tiverem o nome lá, foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 21, 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, todo tipo de pecado sexual que a Bíblia condena, os que praticam feitiçaria, idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Mateus 13, 41, o Filho do Homem enviará os seus santos, os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo aquilo que faz cair em pecado e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Terrível, né? Vocês estão comigo? Olha para mim aqui, presta atenção aqui. Pessoal, me ajuda ali, por favor, os diáconos. Não é possível que só eu esteja vendo isso. Presta atenção aqui. Uma vez perguntaram: pastor, Banguelo vai para o inferno? Porque lá haverá choro e ranger de dentes. Talvez se eu tirar os meus dentes, pastor, não vou para o inferno, né? Não, meu amigo, alguma coisa você vai ranger lá se você for para o inferno, né? Por que eu devo querer ser salvo, meus amigos? Porque o outro caminho é o inferno. Segundo, e outros estudos mostram ainda que um outro agente que aumenta a dopamina no nosso cérebro é o medo. Então o medo também pode te motivar a se santificar. Amém? Segundo, a eternidade é o caminho de volta à plenitude de todas as coisas. A eternidade, meus amigos, é o caminho de volta ao Éden. Sabe, eu peço muita ajuda do Espírito Santo para que eu possa, de alguma maneira, conseguir explicar isso aqui com você nessas pouco tempo de palavra que eu tenho aqui. Porque isso é precioso demais. Porque é o lugar onde nós estaremos eternamente. E eu queria que
você compartilhasse um pouquinho só desse lugar hoje. Porque eu sei que esse pouquinho desse suco pode transformar a sua história. Pode transformar os seus próximos passos, suas próximas decisões, suas próximas escolhas. Houve um tempo em que o homem desfrutava de plenitude total em todas as áreas. Havia plenitude espiritual, havia plenitude física, ou seja, o homem tinha tudo que ele poderia comer. Isso lá no Éden. Ele poderia comer todas as coisas, ele era alimentado pelo Senhor, tudo que ele precisava para sobreviver estava lá. A plenitude física fala de uma imortalidade. A árvore da vida estava lá, para ele viver para sempre. Ele tinha tudo o que ele precisava neste lugar. Ele tinha todo tipo de suprimento espiritual. O Senhor estava lá, emocional. O jardim do Éden era esse lugar. E teve um homem que teve uma visão deste lugar. Um lugar onde tudo acontecia em perfeito equilíbrio. Imagina homens e animais convivendo com o leão. Não sei se barata tinha lá, mas talvez convivia junto também. Estava junto lá os homens e os animais, perfeito equilíbrio, toda a provisão necessária estava ali. O pecado entra em cena, você conhece a história, até que vem Jesus e basicamente reconstrói o caminho para a eternidade, para estar com Deus eternamente. E o que é eternidade? Eternidade é algo que nossa cabeça às vezes não consegue entender. Porque quando acaba a eternidade? Nunca acaba a eternidade, porque ela é eterna. Presta atenção aqui para você compreender um pouquinho da eternidade. Imagine que você está caindo num buraco eterno que não tem fim. Quando você chega no final dessa queda? Nunca. Não acaba. Isso é eternidade. É por isso que a Bíblia fala assim, o choro pode durar uma noite, porque o choro não é infinito. O sofrimento não é infinito. O sofrimento não é eterno. O que você está passando não é para sempre. As aflições não são eternas. As dificuldades não são. Ela pode durar uma noite, mas ela tem fim, porque a alegria ela vem pela manhã. Mas estar com o Senhor, isso será eterno. Não tem fim. E entender o céu é difícil. Com palavras é difícil explicar. Temos algumas pistas e eu quero que você exercite um pouco a sua mente, para que você entenda que o céu não é um lugar que os fantasmas vivem. Você não vai ser igual o Gasparzinho no céu e essas coisas assim. Não é isso que é o céu. Paulo teve uma experiência, assim como Moisés viu o céu, assim como Isaías viu o céu. Ele teve uma experiência que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz em 2 Coríntios 12:1: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, ele está falando dele obviamente, há 14 anos se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E esse tal homem, no seu corpo, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso. Fala comigo, paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então Paulo teve uma experiência em que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Logo nós entendemos se tem o terceiro, tem o segundo e o primeiro, mas a gente não vai entrar nisso, que é um outro tema. Mas ele estava no terceiro céu. E o terceiro céu, ele fala assim, eu estava lá no paraíso. E essa palavra paraíso, no grego do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, é a mesma palavra para jardim. Ou seja, o que eu vi era o jardim, era o Éden. O Éden que um dia estava na terra, mas por algum motivo, e nós sabemos pela queda, que agora está no céu. E ele foi arrebatado até esse lugar e ele viu o
paraíso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, vamos lá, o céu é um paraíso, o céu é o jardim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O céu não é aquele lugar de nuvem, não, que você está vendo, e você, pulando no céu. Não é isso, cara. O céu é um jardim, e nesse jardim há uma árvore da vida no meio desse jardim. Será que você consegue imaginar? Essa árvore da vida, ela deve ser maravilhosa. Esse jardim, ele deve conter todo tipo de plenitude nele, sabe? Tem muitos homens e mulheres de Deus que já tiveram experiência, que foram arrebatados, que morreram por um tempo. Eu tinha uma experiência para dar para vocês aqui, mas vai esticar muito tempo, depois eu passo. Apocalipse 22, 2, então tem uma árvore no meio desse jardim. Apocalipse 22, 2, e me mostrou um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, ou seja, no jardim, tem uma praça, e no meio da sua praça, e de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então presta atenção comigo, nós temos o jardim, nós temos um rio no jardim, nós temos a árvore da vida no jardim, nós temos um trono no jardim, e esse terceiro céu, e este paraíso, ele é a cidade de Deus, porque aqui em Apocalipse, João está começando a descrever a Jerusalém celestial, a Jerusalém que vem dos céus. Ela é uma cidade espiritual, mas ela também é física. Moisés, Paulo, João, eles viram o céu. E como eles viram o céu, eles pagaram o preço que tinha que ser pago para fazer o que tinha que ser feito. Porque eles viram o suco. Eles viram. Os olhos deles estavam lá. Agora você acha que o apóstolo Paulo, diante de qualquer líder religioso, iria negar a Cristo? Não, corta a minha cabeça, eu não estou nem aí. Eu sei para onde eu estou indo. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, e agora para mim já está separada a coroa da vida, porque eu já vi. Eu estive lá, eu vi o paraíso no corpo, se fora do corpo, eu não sei porque era tão real. Não parecia sonho, porque era real. Assim como eu estou vendo, era real o paraíso, era real essa experiência. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala que Abraão, ele estava perseguindo uma cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão não estava perseguindo Canaã, Abraão estava perseguindo a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 11 fala isso. Que Jerusalém celestial é essa, pastor? É a casa de Deus. João 14:1, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem quarto para todo mundo lá. Não vai precisar mais dividir quarto com o seu irmão, talvez, tá bom? Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas vamos para Hebreus capítulo 12. Tem mais um pedacinho do céu só. Hebreus 12:22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Jerusalém celestial. A Bíblia fala em Apocalipse que essa cidade, ela tinha muros de 65 metros de altura. Sabe por que Jerusalém? A Jerusalém que existe, terrena, alguém viu ela nos céus. Então por isso ela chama Jerusalém aqui na terra. Ela foi vista por alguém nos céus. Ela existe, uma Jerusalém celestial. O texto continua: chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Isso aqui é no céu, meu amigo. Na Jerusalém
celestial. A cidade do Deus vivo. Cidade, tem muros, é uma cidade, é um lugar, é físico. E ao mesmo tempo que é físico, é espiritual. Porque ao contrário de espiritual, é carnal, não é imaterial. Vocês estão aí, gente, sim ou não? O céu não é... Quem assistiu Ghost do outro lado da vida? Aquele filme lá do ficava... Já assistiu? Vocês são velhos igual eu assim? Ghost? Hã? Fica o fantasma lá, batendo aquelas coisas. Ei, Luiz, já assistiu a cara dele de apaixonado? Assistiu o Kaline, né? Todo no romance lá, né? Bonitão, olha o sorrisinho. Mas é real, é físico e é espiritual. Chegaram nesse lugar milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Imagine a alegre reunião dos anjos. Por isso nós oramos hoje, Pai, deixa a gente provar um pouquinho do que é o céu. Com alegria, com adoração, com a Tua presença. Ah, Jesus. Dentro da cidade há uma praça, nós vimos isso em Apocalipse 22. Na cidade tem um monte Sião. E no topo deste monte há o trono de Deus. Mas pastor, o monte Sião é um monte que tem na terra. É um monte que tem na terra porque alguém viu ele no céu. Vocês estão aí, gente, sim ou não? A Jerusalém celestial. Anjos em alegre reunião. Apocalipse 21. Só mais um pouquinho do céu, quem aguenta? Eu vi novos céus e nova terra. Eu fiz João ver o suco, para ele falar para você como é o suco, para ele te motivar todos os dias da sua vida. Quando você estiver chorando, você olha para lá e você lê esse texto e você vai saber que vai haver um dia, toda lágrima vai ser secada, toda dor vai embora, todas essas coisas que nos afligem, elas já não existirão mais. Ao que vencer, toma aqui a sua recompensa. O que vencer ganha. Quem chegar no final leva. O que vai ganhar o que vencer? Eu termino com esses textos aqui, que falam de uma parte da recompensa, podemos dizer assim, que está separada, que será entregue àqueles que perseverarem até o fim. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, Apocalipse 2,17, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Pô, pastor, recebeu um nome mó zoado do meu pai. Ah lá, tem um novo nome te esperando nas regiões celestiais. Ai, Jesus, deixa eu provar só um pouquinho, Pai. Apocalipse 2, 26, 28. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e dos seus anjos. Você não será envergonhado, mas você será confessado diante do Pai e diante dos anjos. Ó, esse aqui perseverou, e é por isso que ele recebe umas novas vestes. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Ao que vencer. Você consegue imaginar João no coração de Jesus? Oh, Jesus,
Eu ouço as batidas do seu coração. Mas ele está falando para João: João, tem mais. Porque aquele que vencer vai sentar comigo no meu trono. Sabe quando você senta com o seu filho assim para assistir um filme? Você senta no sofá, você põe o seu filho no seu peito assim. Aí você curte aquele momento com ele, maravilhoso, maravilhoso. Você está falando assim: ó, aquele que vencer, é isso que ele vai viver comigo. Vai sentar aqui comigo. Ele vai sentar aqui no meu trono comigo. Ah, nos deixa provar um pouquinho desse suco, Senhor. Quando eu lembro dessas coisas, tem uma música que me faz lembrar, né? A eternidade, a música do Alessandro Vilas Boas. Ele fala: e me mostrou um rio de água viva, brilhante como um cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura para o seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono ele está. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono ele está. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. E eu estou te amo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim.
Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Maranata. Pede para Ele para provar só um pouquinho. Me dá esse suco, Senhor. Me dá dessa motivação, é o que eu quero. Me dá essa força, Pai. Mexe com o meu interior para que eu possa abandonar o que tem que ser abandonado. Esse deve ser o nosso suco, meus amados. Nossa motivação. Muitos homens já viram. Ela é física, ela é real, ela é espiritual, ela é eterna e ela vale a pena. Vale a pena, vale a pena, ela vale a pena. Coloca os nossos olhos neste lugar, Senhor. Quando a dificuldade bater a porta, Senhor, nós queremos nos lembrar. Nós queremos nos lembrar deste lugar, Pai. Nos dá experiências. Nos dá experiência com a Sua palavra. Que as palavras saltem, que as palavras nos mostrem como o Senhor mostrou aos seus homens. Rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, nunca mais, além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morro de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, diga nunca. Morte e choro,
mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Verei o sol de Jesus e tocarei seu corpo. Será que você pode fechar os seus olhos e dizer: não haverá em seus olhos, mais noite. deixa sua mente levar para lá. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Feche seus olhos mais um segundo apenas. Eu queria fazer uma oração antes de encerrar esse culto. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer falar: Jesus, minha vida é tua, agora eu tenho a motivação correta, eu quero me entregar ao Senhor por inteiro, eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, eu não quero mais viver sem o Senhor. Se você está aqui, feche seus olhos, igreja. Se você está aqui e quer fazer essa oração, levante uma de suas mãos bem alto para que eu possa te ver. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Aleluia, aleluia, quantas vidas. Amém, querido, amém, querido. Quem mais? Amém, querida, glória a Deus. Tem mais alguém? Levante uma de suas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Amém, querida, glória a Deus. Faz melhor, coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar juntos agora. Se você está em casa, esse arrependimento foi gerado no seu coração e você quer entregar a sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração também. Repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Pois a partir de hoje eu declaro que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. A este Jesus eu me entrego nessa noite. A minha vida é sua, Jesus. O Senhor é dono do meu respirar. O Senhor é o dono de tudo que eu tenho. O Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu Senhor. Eu me rendo ao Senhor nessa noite. E nós, como igreja, nos rendemos ao Senhor nessa noite mais uma vez, Pai. Nós nos entregamos e de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
porque não há outra verdade pela qual vale a pena viver, Pai. Nós nos entregamos como igreja, Senhor, diante do Teu altar nessa noite mais uma vez, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados, nos arrependemos, meu Pai, de toda vez que nos omitimos, de todas as vezes, meu Pai, que não deixamos nosso ego para trás, nós nos arrependemos, Pai. Limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, Pai. É o que nós como igreja clamamos nessa noite. Amém. E amém. Pode aplaudir ao Senhor.